Salve galera, mais um vídeo no canal Só no PNFC. Eu sou o Lanzito para falar de Copa Sul-Americana ou Copa Sul-Americana, né? Aqui no caso aqui dos demais, no caso desse vídeo aqui é a parte 2, onde eu falo das demais partidas que concluíram a fase de grupos da competição, né? No caso, falar aqui dos jogos do grupo C que foram realizados na última quarta-feira, duelo entre Estudiantes e Oriente Petroleiro, né? No caso ali, o Estudiantes precisava da vitória e torcer ali com o Trompas de Rio Bragantino, mas aí acabou vencendo por 4-0, apesar da goleada, né? No caso com gols ali do Mauro Bozelli da primeira etapa. Na sequência, o Guido Carrillo fez o segundo gol. E no segundo tempo, com gols ali do Benjamin, o Rotissier e o Mancuso fechando o placar. Apesar da vitória, o Estudiantes empatou em número de pontos com o Red Bull Bragantino, só que ficou atrás no saldo de gols. E por isso, no caso, a equipe argentina vai disputar o playoff das oitavas de final. Aí no outro duelo do grupo, né, tivemos a partida entre Red Bull Bragantino e Taquari do Paraguai, onde a equipe de Bragança aplicou uma sonora goleada, vencendo por 7-1. No caso aí, tivemos aí um hat-trick ali do Eduardo Sacha na partida, né? Um jogo onde a equipe de Bragança foi totalmente dominante, né? Vendo uma sequência de duas vitórias seguidas do brasileiro e aqui, concluindo aqui a sua participação na fase de grupos aí, com uma goleada. No caso ali, praticamente em menos de 30 minutos ali, já tinha 4 gols, né? No caso, com 2 gols do Marco Vinícius e 2 do Eduardo Sacha. Aí na segunda etapa ali, o Eduardo Sacha fez ainda mais 2 gols aí, fechando ali seu hat-trick. E na reta final, o Thiago Barros fez ali o sétimo gol da partida. E pelo lado do Taquari, né, ainda na primeira etapa ali, o Oscar Ruiz diminuiu. Fez o gol de honra dos paraguaios, terminando assim. Red Bull Bragantino 7, Taquari 1, no caso a equipe de Bragança avançando para as oitavas de final. E nos demais jogos, né, no caso também tivemos o duelo entre Emelec e Danúbio, né, jogo válido pelo grupo B, um dos grupos que foram mais equilibrados aí, praticamente onde foi decidido tudo na última rodada. No caso aí, a equipe equatoriana saiu na frente aí com o Brian Carabarral na primeira etapa. Depois, no segundo tempo ali, o Mercado fez o segundo gol. E depois o Diego Vera, num belo chute ali, diminuiu para o Danúbio, tendo assim Emelec 2, Danúbio 1, né? No caso, a equipe equatoriana terminou em segundo, avançando para o playoff das oitavas. E do outro jogo do grupo, né, tivemos a partida entre Guarani e o Huracan da Argentina, né, onde a equipe da casa acabou aí vencendo por 2-0, com 2 gols de pênalti, né, no caso um do Federico Santander ali, experiente atacante, aos 29 minutos. E ainda na primeira etapa também de pênalti, o Nestor Camacho fez o segundo gol. Fora que ainda o Huracan teve 2 jogadores expulsos ainda. E por isso, né, mesmo com a vantagem com a mais, o Guarani acabou aí mantendo ali o 2-0 no placar e terminando aí a fase de grupos como o primeiro do grupo B. Aí nos demais jogos da quarta-feira, né, tivemos lá na Colômbia o duelo entre Santa Fé e Goiás, né, no caso o Goiás só dependia de si, ele precisava o empate ou a vitória avançar ali como primeiro do grupo. No caso aí saiu na frente na primeira etapa ali com o gol ali do Guilherme aos 24 minutos. Teve ali a pressão do Santa Fé, né? O Santa Fé que dominou boa parte das ações do jogo. Ainda na segunda etapa ali o Rodalega empatou o jogo para a equipe colombiana. E nos acréscimos ali, uma jogada onde teve uma boa arrancada ali no contra-ataque do Sander, né? A bola acabou sobrando para o Matheus Santos fazer ali o gol da vitória da equipe goiana, terminando assim Santa Fé 1, Goiás 2 na casa. O Goiás avançando em primeiro do grupo G. E no outro jogo do grupo, né, tivemos a partida entre Universitário e Gimnasia de la Plata, né, no caso, apesar da equipe argentina estar eliminada, mas deu bastante trabalho para o Universitário. No caso, a equipe peruana acabou vencendo por 1-0 com um gol ali do Piero Quispe aos 40 minutos, só que aí o jogo foi marcado aí uma grande confusão, uma famosa batalha campal, onde aí tivemos nada mais nada menos aí que praticamente 10 cartões vermelhos, né? O jogo aí, praticamente a maioria foi tudo ali já praticamente no fim do jogo, né? No caso aí, do lado do Rinazzi, 8 expulsos, né? E 2 do lado do Universitário aí. Apesar dessa batalha campal aí, o Universitário acabou indo para os playoffs das oitavas. E nos demais jogos da quinta-feira, né? Também tivemos algumas definições. No caso aí do grupo E, né? No caso, o News Old Boys já estava classificado, né? Já havia garantido
classificação na rodada anterior. Acabou enfrentando a equipe do Audax. No caso, quem saiu na frente foi a equipe chilena ali, com o Roberto Cereceda aos 6 minutos. E nos acréscimos ali, o Armando Mendes empatou o jogo para a equipe da casa, terminando assim, News Old Boys 1, Audax 1, né? No caso, o News Old Boys como primeiro do grupo E. E no caso também, o Audax avançou como segundo colocado aí para o playoff das oitavas. No outro jogo do grupo, né, tivemos a partida entre Santos e Blumen, que foi apenas para cumprir tabela. O jogo terminou empatado em 0x0 e ainda o Santos teve uma cobrança desperdiçada aí pelo Lucas Lima. E dos jogos do grupo A, né, no caso aí estava entre Botafogo e LDU na disputa pela primeira colocação, né, as duas equipes estavam empatadas em número de pontos. E no caso a equipe equatoriana da LDU foi dominante aí, venceu o Serra Valeu por 3x0, né, com gols ali do Julio, né, que jogou no Santos aí na temporada passada, abrindo o placar pela equipe equatoriana. E na segunda etapa, com gols ali do Alvarado e do Azulgaray, a equipe equatoriana avançou em primeiro para as oitavas de final. E no outro jogo do grupo, né, entre Botafogo e Magallanes, né, no caso, jogo que marcou cheio de homenagem aí ao zagueiro argentino Joel Carli. A equipe do Botafogo pressionou bastante, criou várias oportunidades, saiu na frente ali com o Marlon Freitas aos 19 minutos. Né, naquele momento o Botafogo estava conseguindo a classificação. Mas na segunda etapa, ali, no contra-ataque, ali, o Zapata empatou para a equipe chilena, terminando assim Botafogo 1, Magallanes também 1, e no caso, Botafogo terminando em segundo do grupo A. E fechando aqui a fase de grupos, né, também tivemos o duelo entre Peñarol e América Mineiro, um jogo válido pelo grupo F, onde o América precisava da vitória para poder avançar em segundo e torcer por um resultado negativo do Milionários. E no caso, né, apesar da equipe já estar eliminada, né, o Peñarol pressionou bastante, criando ali várias oportunidades. Saiu na frente ali com o Sebastião Rodrigues aos 28 minutos. E na segunda etapa aí, o América melhorou um pouco o jogo, conseguiu a virada, gols ali do Danilo Avelar de cabeça, né, como se escanteio. E 10 minutos depois ali o Juninho fez o gol da virada, terminando assim, Peñarol América 2, né, Peñarol em 6 jogos foram 6 derrotas, aí, praticamente. Acho que foi uma das únicas equipes aí que não pontuaram na competição. E caso aí o América avançando em segundo para o playoff das oitavas. Aí. Acabou ali, empatou o número de pontos com o Milionários, só que nos critérios de desempate acabou ali avançando ali. E no outro jogo do grupo, né, no caso foi a partida entre Defensa e Justiça e Milionários da Colômbia, né, onde a equipe argentina acabou levando a melhor, vencendo por 3x1 aí, com hat-trick aí do Nicolas Fernandes, no caso ali abrindo o placar aos 3 minutos, depois do segundo gol aos 13. Aí na primeira etapa ali o Catanho diminuiu o placar para o Milionários, mas no segundo tempo, fechando a conta ali, o Nicolas Fernandes garantiu a classificação da equipe argentina, terminando assim, Defensa e Justiça 3, Milionários 1, no caso aí, a equipe da Argentina avançando para as oitavas, e o América que ficou em segundo aí, avançando para o playoff das oitavas de final. E no caso aí, assim terminada a fase de classificação, né, temos aí, no caso, as equipes que garantiram vaga diretamente para as oitavas, no caso temos aí a LDU, Guarani do Paraguai, Red Bull Bragantino, São Paulo, News Old Boys, Defensa e Justiça, Goiás, Fortaleza e Fortaleza. No caso ali na tabela geral, né, o São Paulo acabou ali ficando com a melhor campanha no geral, né, no caso mesmo no último do News Old Boys, só que no caso ficou na frente pelo saldo de gols. E isso aí é um fator importante no mata-mata para poder, principalmente para decidir seus jogos em casa, é muito importante aí na competição. E no caso, né, como teremos aí o playoff das oitavas, né, com as equipes que vieram da fase de grupos da Libertadores, teremos aí os seguintes confrontos, né, no caso. Lembrando aqui que as equipes da Sul-Americana, né, no caso, vão fazer o segundo jogo em casa, né. No caso, teremos o duelo entre Independiente de Medellín e São Lourenço, né, o primeiro jogo na Colômbia, segundo na Argentina. Teremos o duelo entre Sport Cristal e Emelec, onde o primeiro jogo será no Peru e o segundo no Equador. Teremos o duelo entre Corinthians e Universidade do Peru, né, o primeiro jogo em São Paulo e depois o segundo jogo no Peru e na cidade de Lima. Teremos Libertad e Tigre, né, o primeiro jogo no Paraguai e o segundo na Argentina. Teremos o duelo entre Colo-Colo e América Mineira, esse aí promete ser o páreo duro aí para a equipe mineira. Primeiro jogo no Chile e o segundo em Minas. Também teremos Patronato e Botafogo, né, no caso o primeiro jogo
na Argentina e o segundo no Rio de Janeiro. Teremos Nublense do Chile contra Audax Italiano, o duelo chileno, onde o primeiro jogo será na casa do Nublense e o segundo com o mando do Audax. E fechando aqui os duelos dos playoffs das oitavas, teremos aí Barcelona de Guayaquil contra Estudiantes, o primeiro jogo no Equador e o segundo na Argentina. E no sorteio será definido também, no caso ali, o chaveamento, né, no caso, o chaveamento e no caso aí, quais as equipes que saírem dos playoffs, definir quais serão os seus adversários ali nas oitavas e assim por diante até chegar à grande decisão da competição, que no caso nessa edição de 2023, a final será novamente lá em Montevideo, no Estádio Centenário, assim como foi a edição de 2021, né, por causa dessa vez agora novamente se repetindo a sede da final, né, no Estádio Centenário no Uruguai. Então, vamos ver quem serão aí as equipes que estarão, quem avançará nos playoffs das oitavas para as oitavas de final e, no caso, quem seguirá em frente até a grande decisão. E, obviamente, você acompanha tudo aqui no canal Só no NFC, o canal com muita procedência. E a Sul-Americana, você acompanha tudo aqui. É isso aí. Valeu!